Bom dia a todos, aqui é o professor Valério. Vamos resolver então a prova P2. Provavelmente esse gabarito vai ser dividido em 3 partes. Aqui foi a data de elaboração da prova, porque ela foi entregue dia 26 de abril e foi até dia 29, como consta aqui, né? Essa aqui é a data de elaboração dela. Então, para os alunos que possam não ter entendido porque está 22, aqui ela foi elaborada dia 22, estava pronta já dia 22, mas eu só envio para os alunos dia 26, que é a data que consta do plano de ensino, né? Apenas para registrar. Então vamos resolver essa primeira questão. Na minha versão, né, eu me coloquei como aluno no grupo de alunos, justamente com esse nome para ficar como último, né, receber assim, a última versão. E as questões de múltipla escolha, que são, né, da primeira parte, elas caíram na seguinte ordem para mim. Primeiro, no grafo da figura enviada por e-mail, que foi essa aqui, ó, né? Enquanto do Zoom, 26 do 4, temos os roteadores X a W, é isso aqui, né? X a W. Os custos de conexão vêm escritos nas arestas, segue o distance vector para reduzir o custo de um para o outro, renova suas tabelas para t igual a 0, 1, 2, 3. Quanto à tabela t de z no tempo t igual a 2, a única afirmação incorreta é... Bom, vocês devem ter percebido em aula, eu sempre usei bastante, né? Bom, isso aqui é um grafo scale free. Vou até aproveitar essa figura aqui, né? Retornar ao tamanho dela, né? E relembrar esse slide. Esse slide é muito importante, porque no tempo t igual a 0, cada tabela de roteador pode colocar com um passo, né, os valores dele na tabela, e os demais ficam sem saber, né? E depois esses valores são passados para as tabelas dos demais, que ficam com os valores de um passo, mas para si mesmo, na sua própria linha, ele pode avaliar 2 passos. Como aqui é um exemplo bem simplesinho, quando chega em t igual a 2, em que você tem as informações todas em 2 passos e para o roteador em até 3, bom, não vai fazer diferença, porque 3 passos seria voltar para ele mesmo, e ele não vai fazer isso, tá bom? Esse slide, ele é o segredo para você precisar fazer esse exercício, até mesmo sem escrever, né, todas as tabelas. Então, na vida profissional é muito importante você pensar nisso. Poxa, né, eu quero uma maneira de resolver isso, né, sem ter que fazer tantas tabelas. Então, uma das maneiras que você pode pensar é o seguinte, né, é escrever os roteadores. Eu geralmente escrevo X, Y, Z, W. Não é a ordem alfabética, mas é a ordem que geralmente na matemática, né, são introduzidas variáveis, né? O pessoal gosta de falar sempre do X primeiro, depois Y, Z e depois entra no W, né? E aqui, de uma forma relativamente rápida, né, você pode pensar o seguinte, ó, o Z, ele pode escrever caminhos de 3 passos aqui, né? Porque eu estou perguntando, né, na questão sobre o t igual a 2, né? Então, daqui a pouco vocês vão receber um arquivo PDF que traz essas colunas, são as alternativas que você marcou, só que aí você tem que ver nesse vídeo as alternativas corretas, tá? E verificar quantos você acertou aqui. E aqui é a pontuação que você obteve na quarta questão e na quinta questão. Vou discutir isso nas partes 2 e 3. Aqui não está na ordem de RA, nem na ordem alfabética, está uma ordem aleatória, ok? Né? Depois esse aqui é o total que você recebeu na P2. E depois de eu lançar esse PDF, que vai estar numa outra ordem, vai estar na ordem de RA, vou lançar uma outra PDF trazendo os
conceitos finais, né, que incluem P1, P2, mais todos os bônus, né? Eu vou lançar isso daqui a pouquinho. Bom, então ele está perguntando de Z no tempo t igual a 2. Então, para Z eu posso verificar caminhos de 3 passos. Para os outros, só de 2 passos. Ok? Então, analisando caminhos de 3 passos, né, do Z para o X, não tem nada mais barato que 3. Até 3 passos eu poderia tentar diminuir isso, mas mais barato que 3 não tem. Talvez eu possa até uniformizar aqui e colocar tudo, né? Não salvei isso aqui, né? Vou colocar questão 1.ods, né? na parte de desktop. Então é sempre bom você salvar, porque se acontecer algum problema, né? Você está com o documento salvo. Né? Então Z para X, 3, nada mais barato que 3 em 3 passos. Aliás, mais que 3 passos, olha, né, nós temos um quadrado aqui, né? Mesmo com a diagonal, é mais que isso, né? Então, mais que 3 passos, sabe? Depois de t igual a 3, né? O t igual a 3 é o tempo que estabiliza, né? Porque ninguém vai voltar para si mesmo, né? Se você puder dar 4 passos, você vai estar voltando, né? O roteador volta para si mesmo, né? Então, assim... estabiliza em t igual a 3. Em t igual a 2 ainda não está estabilizado, mas t igual a 3 sim, tá? Por isso que dá para você usar aquele slide, né, de aula, esse aqui, ó. Ele é bastante ilustrativo, né? Bom, então, continuando aqui, 3 passos para o y. Olha, o mais barato é esse aqui, 3 mais 1 mais 2, que dá 6. Se você for por esse caminho da 8, se você for por esse caminho da 9, se você for por esse caminho pior ainda, né, com 3 passos, né, então dá para ver que o mais barato é o 6 mesmo, com 3 passos. O Z para ele mesmo não custa nada, né? E para o W, com 3 passos. Bom, aqui está muito caro, eu posso pagar 4 fazendo assim. Se eu fizer assim, vai dar 10, está muito caro, né? Então, mas 4 é o mais barato mesmo, com 3 passos. Então, para t igual a 2, né, a tabela de Z, né, você analisa 3 passos. Mas os outros, você só pode analisar 2 passos, certo? Porque eles passaram a informação deles, né, no instante t igual a 2, eles passaram a informação deles para a tabela do Z. Então, aqui só 2 passos, tá? O x para o x custa 0. X para o y, 2 passos eu posso pagar 3. Mas 2 passos menos que 3 não dá, né? Então, 3. X para o z, né? X para o z, bom, nada mais barato que 3 em um passo só, né? Nós tínhamos já, né? E o x para o w, bom, com um passo eu pago 1, né? Não há porquê. Y por x, né? Com 2 passos pago 3, né? Não há como fazer 2 passos para o x de outra maneira também. Mas 3 também é o mais barato do y por x. 3 y por x. O y para si mesmo, né, não paga nada. O y para o z, veja, o y para o z eu não posso ir em 3 passos. Não posso. O z para o y posso, porque é a tabela do z, tá? Mas o y para o z eu não posso pegar 2, 1, 3. Não dá para fazer, tá? Eu só posso dar 2 passos. Então, ou dá 8 aqui, ou dá 9 aqui. Então, o mais barato é 8. Então, assim, mas 6 não pode ser, né? Você não pode dar 3 passos. E o y para o w, bom, o mais barato aqui é 2, dá para ver. W para os demais. W para o x, bom, 1 é o mais barato. W para o y, 2 também, né? Não tem mais nada mais barato que 2 aqui, né? O W para o z, veja, eu posso dar 2 passos aqui, pagar 4, né? E o W para W mesmo, ele custa 0, né? Bom, vamos olhar agora o enunciado. Vamos ver, o valor 4 aparece 2 vezes em T. Vamos ver, ele aparece 2 vezes.
eu não vejo outra. Então, na verdade, isso aqui não é falso, só que aqui, ó, tá pedindo a informação incorreta. Então, a letra A não é a letra que eu vou escolher. Nenhum valor de t aumenta à medida em que t avança, né? Bom, tem duas interpretações isso. Bom, a t não é a t do tempo 2? Se é a t do tempo 2, então acabou. Então, realmente não vai aumentar, porque é a t do tempo 2. Mas se você interpretar de outra maneira, né? Você sabe que em t igual a 3, eu posso dar 3 passos para todo mundo, né? Então, assim, o que vai acontecer é que esse 8 vai diminuir para 6. Em t igual a 3, estabiliza, inclusive, tá? Então, a B, ela é verdade em qualquer das duas interpretações que você tiver, tá? Você pode interpretar que t é uma matriz constante, porque é t igual a 2, você não pode mudar, né? Ou se você pensar que t muda com o tempo, né? Você poderia... Aí também, certo? Nenhum valor vai aumentar, né? Nas duas interpretações possíveis, certo? C. Somente um elemento de t se altera após t igual a 2. De fato, ó, se você for ver, o único que vai se alterar é esse aqui, ó, tá? Ninguém mais vai se alterar. É o 8 que vai diminuir para 6. Então, ainda é verdade aqui, ó. Então, não é essa a alternativa. O valor 1 aparece duas vezes em t. Vamos ver. Apareceu aqui e não apareceu mais. Então, é verdade também, tá? T é uma matriz simétrica. Não é. Olha só. Quase, né? Porque o 8 está aqui e o 6 está aqui. Se fosse 6 e 6, aí ela seria simétrica. Quando chegar no instante t igual a 3, ela vai ser simétrica. Aliás, todas serão simétricas e idênticas, né? No instante t igual a 3. Então, essa aqui é a alternativa, né? Para essa versão de prova. Então, t é uma matriz simétrica é incorreta. Depois você verifica na sua versão. A diagonal de t é nula, tem que ser, né? Porque nenhum roteador ele precisa pagar para ir dele mesmo, né? T possui 4 elementos iguais a 3. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 elementos iguais a t. Então, ok. Então, continua sendo isso aqui. A partir de t igual a 3, todos os roteadores terão a mesma tabela. Exatamente. Tá certo? Que a gente já tinha discutido, né? Porque em t igual a 3, você... Em todas as linhas, você pode analisar... você tem os caminhos de 3 passos, até 3 passos. E para o roteador em si, 4, mas, sabe, 4 seria o roteador voltar para ele mesmo, sabe? Então, é o mesmo princípio que eu expliquei para esse aqui, né? Aqui você só tem 3 colunas, porque depois de t igual a 2, né, o roteador ele voltaria para ele mesmo se você quisesse analisar 3 passos. Então, não é o caso aqui. Aqui eu vou fechar também para a gente ter mais espaço, né? E isso conclui a primeira questão. Deixei esse desenho aqui porque eu uso nas minhas aulas e a gente vai usar na questão 2. Ó. Considere um gráfico conexo G que representa uma rede scale free. Tá? Então, cerca de metade dos vértices tem muitas arestas incidentes e a outra metade poucas. Não é bem metade, né? Então, na verdade, assim... Poucos vértices têm muitas arestas chegando nele, né? Incidindo nele. E muitos vértices, ó, tem poucas arestas que chegam nele, né? É mais isso. Metade, não. Esse não é o conceito de scale free. Muitos vértices têm muitas arestas incidentes. Não. São poucos vértices, tá vendo? Ó, são poucos vértices que têm muitas arestas incidentes. Não são muitos vértices. E poucos vértices têm poucos. Isso aqui está errado. Poucas arestas incidem muitos vértices. Veja, isso aqui é até absurdo. Porque uma aresta, ela tem que incidir, né, em até 2 vértices distintos. Existe caso de loop, de uma aresta, né, que sai de um vértice e volta para ele mesmo. É o caso do rodoanel. Né? Você sai de São Paulo, pega o rodoanel e volta. É uma aresta que sai de São Paulo e volta para São Paulo, mas, assim, e se for mais que 2, não dá para ser mais que 2, porque cada aresta tem 2 extremos, né? Então, destas poucas arestas, pega uma qualquer. Não tem como ela incidir em mais que 2 vértices, porque cada aresta tem 2 extremos, um aqui e outro ali, né?
no maior. Então, assim, é até absurdo isso aqui, né? Como é que poucas arestas, né? Qualquer uma delas vai ter dois vértices. Não tem como assim incidir em muitos vértices, tá? Então, porque você está falando de cada uma dessas poucas arestas, né? E muitas arestas incidem em poucos vértices. Bom, só isso aqui que muitas arestas incidindo em poucos vértices, só isso aqui faz sentido, mas isso aqui, pouca aresta incide em muitos vértices, não tem. Cada aresta só vai poder incidir em dois vértices, né? No máximo. Então, tem caso de aresta que incide no próprio vértice, que eu acabei de falar, mas isso nem faz sentido, né? Que pouca aresta incide muito vértice. Nem faz sentido. Muitas arestas incidem em poucos vértices. Aqui, ó, tem muitas arestas incidindo em poucos vértices. Isso aqui, olha, tá parecendo correto, ó. E poucas arestas incidem em poucos vértices. Não, isso aqui é errado, né? Poucas arestas, não. Muitas arestas incidem em poucos vértices, isso sim. Poucas arestas incidem em poucos. Não, isso aqui tá errado. Tem muito vértice que tem muita aresta aí. Então, não é pouca aresta. Né? A gente pode até ver a figura. Ó. Tá cheio de vértice aqui que tem muita aresta incidindo nele. Então, bom, cada vértice tem aproximadamente o mesmo número de arestas incidentes. Não, isso aí... isso não faz sentido aqui. Ó, numa scale free, tá vendo? Aqui tem uma quantidade absurda de arestas incidindo. Né? E aqui tem uma quantidade muito pequena, 2, né? 3 arestas incidindo, 3, 4, né? 5. Mas comparado com esse, olha só, né? É bem pouco. Então, cada vértice tem aproximadamente o mesmo número de arestas, está errado. Poucos vértices têm muitas arestas incidentes. E muitos vértices têm poucas. É esse aqui, ó. Poucos vértices têm muitas arestas incidentes. Ó. Poucos vértices têm muitas arestas incidentes. E muitos vértices têm poucas arestas incidentes. Pega esse aqui que tem 2, né? Pega esse aqui que tem 4, esse aqui que tem 2, entendeu? Então, eu gosto muito de mostrar esse gráfico aqui nas minhas aulas, né? Então, alternativa F é a alternativa, né, da minha versão de prova. Né? Mas vamos ver as demais. Ó. Cada aresta incide com aproximadamente 50% de chance em cada vértice. Não é verdade. Né? Tem vértices que têm uma chance maior. Né? Esse aqui tem uma chance maior. Se você falar uma aresta ao acaso, né? Assim, com grande chance ela está incidindo nesses vértices aqui, ó, né? Em qualquer um desses vértices com muitas arestas. E, assim, né? Mas também você tem uma quantidade absurda de arestas, né? Mas em pequena quantidade, incidindo em poucos vértices, né? Então, assim, cada aresta incide com aproximadamente 50% de chance em cada vértice. Isso também é absurdo. Se você pegar uma aresta ao acaso, né? Então, ela tem 50% de chance de incidir, né? Em cada vértice que você... na verdade, ela é até absurda, né? Cada aresta incide com aproximadamente 50% de chance em cada vértice. Isso até é absurdo, né? Quer dizer, cada aresta ela teria a chance, sim ou não, 50% de chance de incidir em cada vértice. Então você teria que ter arestas incidindo em mais de um vértice aqui. Com muitos vértices não daria, tá? Então, numa scale free não dá. Isso aqui é até meio que absurdo até, né? Cada vértice tem aproximadamente 50% de chance de pertencer a cada aresta. Não, isso também é absurdo, né? Aqui você tem uma quantidade absurda de arestas, né? Pode ter muito mais por aí, né? Só um extrato, né? Mas a quantidade total de arestas pode ser muito mais do que essas aqui que estão incidindo aqui, tá certo? Então, é só você fazer uma estimativa, né? Então, cada vértice tem aproximadamente 50% de chance de pertencer a cada aresta. Mesmo que você pense nesse, ó, cada vértice, esse aqui tem 50% de chance de pertencer a cada uma das arestas. Não, seria, né, assim, absurdo também. Você pegar um vértice ao acaso, então ele tem 50% de chance de pertencer. Então, na verdade, assim, então, assim, muitas arestas se têm poucos vértices, né? E, na verdade assim,
poucos vértices têm muitas arestas incidentes. Exatamente, poucos vértices têm muitas arestas incidentes e muitos vértices têm poucas. É o que acontece aqui, ó, né? Essa é a alternativa correta. Ok? Vocês podem perceber que, assim, minhas provas de múltipla escolha, elas realmente são para você ficar pensando, para você refletir. Mas se você for fazer um concurso público em que cai provas de lógica, vocês vão ver que as provas de lógica, elas são todas desse jeito, né? E você tem pouquíssimo tempo para fazer as provas de múltipla escolha num concurso. Você tem muito pouco tempo. Então, assim, no nosso caso foi diferente, nós tivemos, né, 3 dias para fazer a prova, mas assim, esse tipo de questão com alternativas que realmente, né, são né, assim, de deixar você, né, um tempão pensando, né, é algo com a qual você precisaria se acostumar caso vá fazer com um concurso público em que caiam questões de lógica, porque as questões de lógica são aquelas que mais, né, eliminam candidatos, né? Então, assim, invista bastante nisso, porque é uma coisa que concursos em que cai lógica, né, eles fazem de propósito. Na teoria dos grafos, né, o que utilizamos em comunicação de rede, a única afirmação correta é a alternativa. Vamos ver. Euler e Holtzer estudaram o problema das pontes de Königsberg. Isso aqui é verdade, a gente viu, né? Eu acho que na semana 3, né, se não me engano. Semana 2, acredito, né? Euler e Poincaré descobriram a famosa fórmula V menos A mais F igual a 2. Isso aqui está até na primeira lista de exercícios, né? Apesar, assim, que eu não dou, assim, eu pego, né, alguns exercícios de lista para montar os quizzes, né? Mas se você dá uma lida nas listas, por exemplo, você tem dicas, né? Site onde você pode colocar a matriz de adjacência e ele desenha para você, né? Eu passei isso para os alunos, tá na lista o endereço do site, né? Então isso aqui está numa lista de exercícios, né? Eu não cobrei isso aqui em quiz, mas assim, é material também do curso. Daí que você criou um algoritmo para achar caminhos de menor custo. Exatamente. Na semana 3 a gente vê isso, né? Watts e Strugart criaram um algoritmo para gerar grafos do Small World. Exatamente. Né? Watts e Strugart, inclusive, eles corrigiram um problema do Edwards-Reni. Edwards-Reni começaram no estudo de modelos de rede, mas eles criavam com o algoritmo deles, né, grafos uniformemente aleatórios, mas isso representava pouquíssimos casos, ou nenhum caso, né, prático, né? E um dos exemplos de caso prático foi o Milgram, que descobriu, é chamado Small World. E aí o Watts e Strugart depois montaram um algoritmo corrigindo, né, esse detalhe de Edwards-Reni. Pareto era caixeiro viajante que andou 80% da Alemanha e 20% do país. Bom, isso aqui, com certeza, gente, é muito difícil você não perceber que essa, né, é a questão que você deve assinalar, né? Que Pareto era caixeiro viajante, né? Ele não era assim, não tem nada assim. Tudo bem que nos slides de aula tem um mapinha da Alemanha e tal, né, que fala assim do caixeiro viajante. E depois, né, depois da P1 tem até a história do 80-20, mas isso aí misturar alhos com bugalhos, né? Isso aqui, assim, não faz o mínimo sentido, tá? Ainda mais que Pareto, ele era, na verdade, de família italiana, mas, assim, ele nasceu na França. Mas assim, esse detalhe que nasceu na França, isso não é importante. É apenas para você não se distrair nos slides, tá? Tudo bem que tem um slide com o mapa da Alemanha, depois tem o slide de Pareto, mas simplesmente juntar os dois e concluir uma coisa dessa não faz o mínimo sentido, né? Prim criou um algoritmo para achar a árvore de menor custo. Exatamente, fizemos vários exercícios. Edwards e Reni estudaram fenômenos sociais em redes aleatórias. Exatamente, tá na semana 5, se não me engano. Milgram introduziu a expressão mundo pequeno, exatamente. Então, a alternativa A, essa história de Pareto, caixeiro viajante,
de jeito nenhum, né? Ele era um cientista, né? Ele era um pesquisador. Bom, então, uma vez estudada a parte de múltipla escolha, agora, né, eu vou só interromper para gravar a segunda parte do gabarito.